Glória a Deus. Irmãos, abra para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, por favor. Nós estamos então dando continuidade, irmãos, nossa série de mensagem Verbos Cristãos, e hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes, contribuir, irmãos. Nós vamos falar dinheiro hoje, irmãos. Glória a Deus por isso ou não? Essa missão, glória a Deus, igreja! Amém, irmãos? Nós não vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre generosidade. E vocês vão ver que é muito diferente do que falar de dinheiro. E uma das coisas que eu acho que é importante compartilhar aos irmãos é que Deus tem sido muito generoso com a gente, irmãos. Né? Porque eu sei que o tema contribuir, quando a gente escuta, muitas coisas passam na nossa cabeça. E muitas ruins. Por quê? Porque por muito, muitos de nós, às vezes, fomos aí meio abusados quando se diz finança nas igrejas, irmãos. E de fato é verdade, irmãos. Eu, infelizmente, participei de uma época da igreja a qual a igreja era abusada pela sua liderança, irmãos. A igreja era totalmente abusada, era ridículo o que acontecia, e isso aí nos gera muitos males, irmãos, no nosso coração. Mas hoje, através da palavra e das escrituras, toda essa frustração que você teve, o Senhor vai te dar alegria e paz quando a gente fala sobre generosidade, quando a gente fala sobre finanças. E eu queria compartilhar desses dois capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, eu tenho um bom tempo hoje, 8 e 9, para nós aprendermos sobre o que é generosidade, o que é contribuir ao Senhor. Então, prepara o seu coração, e deixe, irmãos, o Espírito de Deus falar com vocês. Uma das nossas alegrias, e aí às vezes pode ser que você é novo aqui na igreja, chegando novo, e aí você vai falar, nossa, eu cheguei faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o pastor já vai falar de dinheiro ou de generosidade, mas uma das nossas alegrias, irmãos, é que nesses 7 anos, eu acho que vai ser a primeira, Cris, ou a segunda vez, acho que é a primeira, que a gente vai falar sobre contribuir, sobre generosidade e finanças. Então isso já traz paz no coração dos irmãos. No quê? Porque nós não somos uma igreja abusiva, irmãos, em relação a finanças. Nós nunca, de hipótese alguma, eu tenho certeza que nenhum pastor já deixou você constrangido aqui, ou eu, ou o Cris, em relação a contribuir, generosidade e finanças. Eu tenho certeza que nenhum diácono, irmãos, na mesa com você, te deixou constrangido também por causa de finanças. Então isso para nós é alegria. Porque o propósito maior não é o dinheiro, irmãos, mas é generosidade. Nós vamos falar muito sobre isso. Então vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos até o 15 e depois nós vamos pular para o capítulo 9 também, irmãos. Vamos ler as escrituras com muita calma e alegria em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. 3. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, irmãos, olha isso, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. 6. E isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, olha isso, na fé, na palavra, no saber e em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, olha isso, irmãos, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico,
se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Não é só sobre fazer, mas é sobre querer. Versículo 11. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. 12. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. 13. Não se trata de fazer o que os outros têm. Olha só isso, irmãos. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supra a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Capítulo 9, versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, aqueles que contribuíram, dizendo aos irmãos da Acaia, estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Versículo 3. Mas enviei entre esses irmãos, para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não seja desmentida. Não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. 4. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. 6. Nós vamos até o final desse capítulo. Isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com abundância, com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. 10. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. 12. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Agora entra a doxologia, irmãos. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. 14. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível, irmãos. Hoje o Senhor vai nos dar a oportunidade de aprender generosidade com 3 igrejas, irmãos, da Macedônia. E nós vamos partilhar um pouco de quem ela era, de como ela estava e do desejo, da vontade de participar dessa graça, da generosidade, irmãos. Mas só trazendo à memória os irmãos, né, graças a Deus, né, o propósito dessa série sempre precisa ficar cravado em nosso coração.
o Senhor nos deu o privilégio de aprender sobre a igreja do Senhor. E nós agora estamos trabalhando sobre o quê? Sobre os comportamentos requeridos do povo redimido e regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, cada domingo, o Senhor nos deu o privilégio de aprender sobre o nosso comportamento, as ações do povo que foi alcançado pelo Evangelho de Deus, transformado pelo seu Espírito, com um estilo de vida agora diferente do mundo, irmãos. Então, o que nós estamos aprendendo aqui são ações, irmãos, práticas daqueles que foram salvos, alcançados. E o mais legal é fazer a ponte do domingo passado. Por quê? Uma vez entendendo no domingo passado, o pastor Cris nos ensinou sobre qual ação, irmão? Sobre o quê? Pronto. Nós vamos falar aqui com discípulos, amém? E quando nós falamos com discípulos sobre contribuir, finanças, generosidade, não tem problema. Porque não há infantilidade no meio da igreja. Então hoje eu estou vindo aqui livre, leve e solto, irmãos, para falar sobre esse tema tão maravilhoso que é a generosidade. Por quê? Porque eu estou falando entre discípulos do Senhor. Né? Porque nós vamos entender que há uma graça em participar de tudo isso. Irmãos, tendo essa consciência, né, o desejo do nosso coração é partilhar sobre essa ação, a qual, 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, nos ensina muito sobre o que é contribuir, o que é generosidade. Num tempo a qual o apóstolo Paulo estava defendendo, mais uma vez, o apostolado, mesmo tendo em vista que, na segunda carta aos Coríntios, o povo dessa igreja, a igreja em Corinto, já tinha se convertido, graças a Deus por isso. É interessante que no 1 Coríntios, Paulo estava, de uma forma amorosa, mais séria, acusando algumas práticas não cristãs da igreja de Corinto. Se você pegar 1 Coríntios e ler, muitos problemas aconteciam naquela igreja, mesmo ela sendo abastecida em seus dons, rica e poderosa. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade poderosa, irmãos. Então, né, havia muita embarcação, era uma cidade onde havia muitas riquezas, e a igreja de Corinto não tinha o problema que as igrejas da Macedônia tinham, que era o problema da pobreza. A igreja de Corinto era abastecida em tudo. Era uma igreja, né, bela em sua aparência, era uma igreja que o dinheiro não era um obstáculo para a expansão do evangelho, mas era uma igreja de individualismo, cheias de pecado, a qual, no primeiro livro de Coríntios, Paulo vem confrontar a igreja. Só que no segundo livro, o povo se converte, há arrependimento. E através do arrependimento, né, e da conversão a partir do evangelho, ele pode direcionar os irmãos a uma vida generosa. Por quê? Porque generosidade só vive quem é discípulo, irmãos. Crava isso no seu coração. A multidão nunca foi generosa. Os discípulos eram generosos, ao ponto de abrir mão das suas vidas em prol da glória de Deus e da edificação da igreja do Senhor. Então, né, nós estamos falando nesse contexto, a qual, nesses capítulos, o que Paulo está nos ensinando? As igrejas lá da Judéia estavam passando uma crise muito forte, irmãos, de pobreza mesmo. A perseguição estava tomada em todos os lugares e os judeus estavam sofrendo, a igreja dos judeus. E isso é muito engraçado, irmãos, e belo ao mesmo tempo. Porque se você começa a pegar o começo da conversão de Paulo, olha como é maravilhoso, irmãos. Uma vida em Cristo de verdade. Olha como é maravilhoso o poder do evangelho na transformação verdadeira de uma pessoa. No começo da conversão de Paulo, quando Paulo vai falar com os discípulos que o Espírito Santo estava transformando os gentios, Pedro e outros discípulos ficaram na dúvida, irmãos. Duvidaram, ficaram com o pé meio... Será que os gentios também? Eles tinham um problema aqui, irmãos. Lembra da parede que Cristo, né, derrubou? Ainda havia algumas coisas no coração dos judeus, irmãos. Paulo tem que trazer Tito como expressão da transformação do evangelho para que eles pudessem falar, opa, é verdade. Está acontecendo mesmo. E aí o que acontece? Essa mesma igreja que lá atrás teve dúvida dos gentios, recebe oferta, carinho e amor dos gentios, através do apóstolo Paulo. É maravilhoso isso, irmãos.
O apóstolo Paulo poderia falar, agora chegou a nossa vez. Porque agora eles estão necessitados de generosidade. Mas eles não acreditaram no evangelho e nos gentios. Mas Paulo, pelo contrário, fala, não. Ele começa a juntar uma coleta, o propósito desses 2 capítulos. Ele junta em várias igrejas uma boa coleta para abastecer seus irmãos judeus. Porque ele entendeu que o evangelho, de uma vez por todas, derrubou uma parede, irmãos, que separava 2 povos e se tornou uma família de muitos irmãos. Generosidade tem a ver com vida de igreja e família, irmãos. Irmãos, eu tenho certeza que todos nós aqui não temos problema em abençoar com generosidade a nossa família. Sim ou não, irmãos? Não tem como eu não ter prazer em abençoar minha família. Só que o Senhor quer nos dar um passo a mais na compreensão de generosidade. Por quê? Porque a partir da obra do Espírito, na nossa família cresceu, irmãos. E a Camila e o bem, não é só a família de Deus, mas todos nós somos a família de Deus, a qual generosidade tem tudo a ver com a igreja gloriosa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Paulo nos ensina que não importa fronteiras, barreiras, indiferenças, da hora da dificuldade, a generosidade são para todos aqueles que se converteram e são parte da nossa família, irmãos. Então, dentro desse contexto, essa coleta foi levantada, esses cristãos pobres de Jerusalém, irmãos. Abra para mim, Lu, por favor, só para testificar, Romanos 15, 25 e 27. É um texto que também nos revela essa coleta que Paulo estava levantando a esse povo. E olha que beleza isso, irmãos. Romanos 15, 25 ao 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém. Olha isso, irmãos. A serviço dos santos. Porque a Macedônia e a Acaia... Opa! A igreja de Coríntios levantou a coleta, irmãos. Estou dando um spoiler para os irmãos. Houve conversão. A generosidade da igreja de Coríntios. Porque aqui ele já está dando o que aconteceu depois. Porque a Macedônia e a Acaia é a igreja de Coríntios, irmãos. É o lugar, representando a igreja. Resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, 27. Isso lhes pareceu bem e de fato lhes são devedores. Olha só, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais judeus, devem também servi-los com bens materiais. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Uma vez que os gentios nos deu a oportunidade de receber o evangelho de Deus e fazer parte da família, nós temos obrigação de suprir nossos irmãos com bens materiais. Olha a firmeza de alguém que foi transformado pelo evangelho de Deus. Não há uma ruga sequer na vida de um homem que foi transformado pelo evangelho, irmãos. Principalmente no que tange contribuir e generosidade. O que nós precisamos entender, irmãos, que não era simplesmente uma assistência social, irmãos. Porque nós vamos aprender o que é generosidade. Mas essa oferta e essa coleta tinha no mínimo 4 objetivos. Primeiro, socorrer os irmãos necessitados, irmãos. Segundo, demonstrar unidade entre judeus e gentios. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, no final do texto, vem falar que a forma qual nós revelamos Cristo ao mundo é quando nós somos o que, irmãos? Um. Que tem até a canção, temos que ser um como o Pai em Cristo é. Olha só, essa coleta, essa generosidade, esse contribuir, além de socorrer os irmãos, também demonstrava ao mundo a unidade de 2 povos a partir do evangelho. Terceiro, produzia comunhão prática, irmãos. Nós vamos falar isso. E mostrava que o evangelho gera um novo povo, irmãos. Tudo isso, coleta e dinheiro, irmãos. Olha como o dinheiro na mão do santo é santo, irmãos. Porque essa coleta aos judeus demonstrava, ele tinha como objetivo socorrer os irmãos, demonstrar unidade, produzir comunhão prática e mostrar que o evangelho gera um novo tipo de gente, irmãos. Corinto era uma cidade rica, comercial e marcada por seus status.
A igreja tinha muitos dons, mas Paulo frequentemente corrigia problemas de orgulho e maturidade. Então Paulo faz algo interessante. E aí que vem, irmãos. Ele aponta para igrejas pobres na Macedônia, como exemplo para uma igreja mais rica, que é a igreja de Coríntios. Pastor, mas não é errado comparação para ensino, não, irmãos. É errado comparação quando nós queremos buscar coisas pessoais entre nós. Paulo estava usando o exemplo de 3 igrejas pobres, perseguidas, que insistiram, não nos faça perder a graça de participar da generosidade da igreja. Eles deveriam receber a coleta, mas eles fizeram de tudo. Por isso que nós vamos aprender aqui que não é sobre dinheiro e a nossa condição financeira, irmãos. Porque essa igreja, essas 3, eles não tinham nada para oferecer, mas eu não sei o que eles fizeram. Surgiu coleta no meio deles, mesmo eles precisando, irmãos. Isso quebra qualquer tipo de, pastor Cris, quando eu ganhar mais, eu vou contribuir. Porque a igreja da Macedônia, eles não tinham, irmãos. Eles estavam em grande pobreza, grande perseguição, mas eles falavam: Paulo, não nos deixe fora da graça de ser generoso. Nós queremos ser parte da obra gloriosa do Senhor, sendo generoso, mesmo não tendo condição. Nós vamos dar um jeito, nós vamos ver o que nós vamos fazer, mas de nós aqui, nós queremos receber graça de Deus. Generosidade, irmãos. O que é generosidade, irmãos? Generosidade não é um favor que fazemos para Deus e para o próximo, irmãos. Uma coisa que nós precisamos desconstruir em nós. Nós não fazemos favor nenhum para Deus. Nenhum, irmãos. Quer na vida financeira, quer com os seus dons, quer com o seu tempo, quer... Irmãos, nós não fazemos favor nenhum para Deus e nenhum para os outros. Generosidade nos ensina que a prática de contribuir e ser generoso, ele é um privilégio que Deus concede a nós em fazer parte da sua obra, irmãos. Inverte os valores, irmãos. Quando eu contribuo na vida, na igreja, de qualquer forma, eu não estou fazendo favor. Pelo contrário, Deus está fazendo um favor para mim. É diferente, irmãos. Ele está me dando a oportunidade de servir a sua igreja e as suas boas obras. E isso, mais uma vez, é a favor de Deus para nós e não de nós para Ele. Você não consegue fazer favor nenhum de Deus, irmãos. Mas nós ganhamos do Senhor favor para participar da obra de Deus, porque é um privilégio. Generosidade, ele é o evangelho em operação através de um cristão de verdade, irmãos. A prática de contribuir, irmãos, revela o quanto o evangelho tem feito efeito em nossas vidas, irmãos. Só que, irmãos, nós sabemos que a fama do cristão, e isso eu estou trazendo de algo geral, é escorpião no bolso, é não contribuir financeiramente. Irmãos, nós vivemos uma época, que vocês vão lembrar, que não faltava generosidade e contribuição da igreja por seu esforço e tempo e dedicação na igreja. Nós vivíamos na igreja, incansavelmente, dia e noite e dia, sem cessar. E aí a gente viu que o Senhor não veio, porque não era o que Deus queria. Mas nós não tínhamos problema em participar na contribuição da igreja. Mas uma coisa que sempre pegou foi a parte financeira. E aí, depois de um tempo, para resolver o problema, os pastores distorceram textos e trouxeram uma pressão errada na vida dos seus membros, para que eles pudessem fazer o quê? Contribuir. E aí não gerou mais generosidade, graça, amor, privilégio. Gerou medo e mais medo. Abusos e abusos. Mas agora o Senhor está nos dando o privilégio de ser liberto. Mas um problema nós temos. O problema da igreja, num contexto, não é só financeiro. É em tudo, irmãos. Por quê? Porque como está difícil achar pessoas também, pastor Cristo, para servir a igreja. O que não era um problema lá atrás, quando o Senhor, que é poderoso no seu tempo, está corrigindo a rota da igreja, qual que nós vai para o outro lado? O lado da libertinagem. Uma vez alcançado por essa graça,
eu posso viver com o meu Senhor sem contribuir em nada. Só que isso, irmãos, é pecado de avareza. E nós precisamos tomar cuidado para não se perder no equilíbrio de uma vida generosa e de uma vida com privilégios no serviço. Porque, de fato, o Senhor não quer que a gente volte a ser um escravo da religião, mas a gente precisa entender que é um favor de Deus participar da sua obra, e nós precisamos ter isso como privilégio, irmãos. Tendo isso como privilégio, nós da família Nazareno, e agora eu venho para o campo da nossa igreja, irmão, nós não deveríamos ter problema em quantidade de professores para dar aula para as crianças. E nós temos. Porque contribuir não é só financeiro, é em tudo. E esse texto mostra que é privilégio fazer parte do que? Da obra de Deus, irmãos. Então, permita que o Senhor vá transformando você no meio do caminho, irmãos. Com isso, contribuir é um privilégio. Toda vez que abençoamos alguém de qualquer forma, é Deus dando o privilégio de participarmos da sua obra, contribuindo. Uma vez dito, não é um favor, irmãos. Mas uma coisa é fato, irmãos, no campo das finanças, o dinheiro é um dos principais termômetros para revelar o coração da igreja. Abra para mim, Lu, volta lá então, versículo 1. Nós vamos decorrer os textos, porque o Senhor tem muito a ensinar a nós, irmãos. Do versículo 1 ao 5, né, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a graça que produz generosidade. Eu estou falando aqui sobre ela. É interessante porque o apóstolo Paulo, obrigado, Lu, ele fala assim, ó, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito do quê? Da graça de Deus que foi concedido às igrejas da Macedônia. Mais uma vez testifico, irmãos, a graça de Deus na coleta para ajuda dos irmãos em Jerusalém, irmãos. Participar da contribuição é uma graça, irmãos. Grava isso no seu coração. Pede para que o Senhor possa iluminar a sua mente, para que você não possa sair daqui chateado com o pastor Felipe, né, revoltado com a igreja. Pelo contrário, apaixonado por esse Deus que corrige a nossa forma de pensar através do Evangelho. Irmãos, e uma coisa que esse texto, do versículo 1 ao 5, ele nos ensina, sabe o quê? O paradoxo da generosidade. Como eu falei, irmãos, sabe por quê? Sabe quem eram essas igrejas da Macedônia? Primeira igreja, irmãos. Igreja de Filipos. A referência dela está em Atos capítulo 16. Fala, foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Alguns acontecimentos, para quem quer anotar, né, importantes dessa igreja. Conversão de Lídia, libertação da jovem possessa, prisão de Paulo e Silas e conversão do carcereiro. Essa igreja tinha um carinho muito especial por Paulo, né? Então, a primeira igreja a qual foi se levantado e dado o privilégio da generosidade é a igreja de Filipe, a qual ela é uma igreja de fato, irmãos. Se você leu já essa carta, ela é maravilhosa, irmãos. É uma igreja maravilhosa. Mas a segunda igreja a qual ajudou nessa coleta foi a igreja de Tessalônica. Sua referência está em Atos capítulo 17. E olha só, irmãos, Paulo pregou ali e muitos creram. Mas rapidamente houve perseguição para essa igreja. Mesmo assim, eles ficaram conhecidos pela fé. Coloca para mim, 1 Tessalonicenses 1, 6 e 8, por favor. Olha só, irmãos, essa igreja. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com o quê? A alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. 7. Apesar do que, irmãos? Dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. 8. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acácia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Irmãos, uma igreja cheia de perseguição, uma igreja que se alegrou e foi testemunho de fé, irmãos. A igreja de Tessalônica. Uma igreja que não se importou com a tribulação, mas ela teve alegria no Espírito, irmãos. Não importando. E sabe o que Paulo ensina? Que a mensagem dela, irmãos, ecoou tão alto que não houve necessidade de mais nada, irmãos. Terceira igreja, na Macedônia, a igreja de Bereia.
A referência dela também está em Atos, capítulo 17 e 10. Né? Quem eram os bereanos? Aqui nós já falamos. Eram aqueles a qual receberam a palavra com avidez. Examinava as escrituras, irmãos. Bereia ficou marcada porque era uma igreja que recebia o ensino, examinava as escrituras e crescia em seriedade. Irmãos, o que tudo isso nos impressiona, irmãos? Porque no capítulo 8 de 2 Coríntios, vem falar que essas igrejas estavam em profunda pobreza. Mas eles insistiram em participar, pediram para contribuir e fizeram isso com alegria, irmãos. Mais uma vez, irmãos, não espere, irmãos, você ter mais para ser generoso, irmãos. Esquece. Isso não é padrão. Não é padrão. Generosidade não tem a ver com quantidade. Generosidade tem a ver com o evangelho. Com o coração prostrado no serviço das obras de Deus, irmãos. É aqueles que estão vivendo com a tribulação, mas encontram espaço para ser generosos na vida uns dos outros, irmãos. Não esperemos. Eu não sei se você já participou de igreja. Eu vou usar esse termo que eu sei que os crentes conhecem. Igreja de bairro, irmãos. Por que a gente fala igreja de bairro? Porque a família Nazaré não é uma igreja de bairro. Por que ela não é uma igreja de bairro? Porque nós estamos aqui pessoas de muitos bairros e até outras cidades. Igreja de bairro é aquela que, sabe, irmão, o bairro inteiro, a rua toda, a rua de trás, rua da frente, irmão. E, irmãos, a maioria dessas igrejas de bairro são igrejas mais simples, principalmente. Parece que aquele que muitas vezes está passando tribulação, ele tem um coração mais generoso, irmãos. Não é lei para todos, irmãos. Porque nós também conhecemos pessoas que estão financeiramente bem, como a igreja de Coríntios, e é generoso. Mas uma coisa nós precisamos entender, irmãos, que fidelidade, generosidade e contribuição não tem nada a ver com quantidade, não tem nada a ver com o estado da igreja do momento. Por quê? Porque essas três igrejas, simples, perseguidas, cheias de sofrimento e pobreza, elas insistiram em participar de algo que a igreja de Corinto estava negando em fazer. Por isso que Paulo tem que falar, opa, para que a gente não venha, nós vamos pular no capítulo 9, para que não venha se tornar vergonha a igreja tão rica que você é, não ser generosa, eu estou enviando uns homens antes aí para te ajudar nessa preparação. E ele manda 3 homens poderosos, fiéis ao Senhor e de bom testemunho, para poder ir lá na preparação dessa coleta, irmãos. Mas, irmãos, qual é o paradoxo? Pobreza, profunda pobreza, alegria em servir, irmãos. Não faz sentido, mas faz todo sentido. Por quê? Porque o Evangelho faz isso. Pobreza profunda, perseguição, necessitados, insistindo em participar do favor e do privilégio de abençoar os seus irmãos em Jerusalém, irmãos. Isso é o poder do Evangelho na vida da igreja, irmãos. As igrejas da Macedônia contribuíram porque primeiro entenderam o Evangelho. Elas não pediram para ser poupadas da contribuição. Elas pediram o privilégio de participar. E isso muda completamente a forma que nós temos de pensar sobre contribuição. Então, irmãos, de uma vez por todas, permita que o Evangelho de Deus entre na sua vida e opere o milagre da transformação, irmãos. Do versículo 6 ao 8, irmãos, partindo então do capítulo 1, mas agora o apóstolo Paulo ele vem comparar a generosidade com a graça espiritual. Ele fala assim, ó, olha só, vem aqui comigo, por favor, né, no versículo 6. Isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Versículo 7. Mas como em tudo vocês manifestam o quê? Abundância, ele fala, olha só, na fé, na palavra, no saber e em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperando que também nessa graça vocês manifestem abundância. O apóstolo Paulo aqui está comparando graça e generosidade. Ele está colocando generosidade do lado de fé, palavra, conhecimento e amor, irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos generosidade como algo secundário da vida do cristão. Mas nesse texto o apóstolo Paulo está igualando. Porque que ele está falando para a igreja de Coríntios? De fato, nós sabemos o testemunho a qual vocês dão, na fé, no amor. Ele falou, mas não pare e não perca o privilégio
de também, na graça de Deus, participar com generosidade, né, nesse serviço aos santos. Paulo está trazendo tudo ao mesmo lugar. Paulo está ensinando sobre esse crescimento espiritual que a graça nos dá, irmãos, a partir do Evangelho. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ser uma igreja de palavra e através das Escrituras, nós precisamos de conhecimento e revelação, nós precisamos nos dedicar em amor e nós precisamos ser generosos, irmãos. Nós precisamos ser generosos, irmãos. O pastor Cris falou aqui semana passada, e uma frase que ele falou que mexeu muito comigo, foi sobre o discípulo, que quando o discípulo ele não pensa, ele não se prepara para discipular, por muito ele não é um discípulo, irmãos. Quando a igreja ela não vive uma vida de generosidade, por muito, ela também não é um discípulo. E nós precisamos tomar cuidado para nós não nos perdermos. Aí vai parecer, pastor, só oração? Olha o que Paulo vem fazer com generosidade, ele coloca no mesmo lugar do amor, da fé, do conhecimento, da revelação. Uma vez o irmão precisando de algo prático na sua ação, não é de oração que ele precisa, é da prática da sua ação. Só que nós só vamos saber disso se nós vivermos como uma família, irmãos, sabendo como os irmãos estão vivendo. O apóstolo Paulo só conseguiu levantar essa coleta porque ele se interessava pelos irmãos da Judeia. E sabendo da sua dificuldade e se importando com eles, ele levanta igrejas fiéis e generosas no serviço e no favor do Senhor. Nós precisamos compreender que o amor, a fé e a palavra, ela se encontra nesse mesmo lugar. Só que daí o apóstolo Paulo, como sempre, irmãos, ele dá uma peladinha de leve. Ele só dá aquela, como ele já faz em todas as suas cartas. Versículo 9, Lu, por favor. Aí ele fala sobre, né, o centro daquilo que ele estava falando. Ele fala sobre quem, irmãos? Aí ele apela. Aí ele fala assim, ó, se não se bastasse esse ensinamento, ele falou assim, ó, quero me aprofundar ainda mais. Ele fala, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual graça é essa? Que sendo rico, o que ele fez, irmãos? Se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem... Quando a gente fala sobre rico e pobre aqui de Deus, para que ficar claro, irmãos, quando a gente fala sobre rico, fala sobre a glória desse Deus glorioso. E quando ele traz o termo pobre, está falando da encarnação, irmãos, da humilhação. Uma vez um Deus tão glorioso, Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2, fala que ele se esvaziou da sua glória e ele assumiu a forma de escravo. Isso sabe o que é? Pobreza, irmãos. Ele se encarnou, se humilhou, carregou a cruz, e aí sabe o que ele fez na cruz? Nos tornou rico, irmão. Pastor, mas minha conta bancária... É rico de verdade, irmãos. Não é rico de mentira. É rico de salvação, graça, perdão, misericórdia, uma família novamente, uma mesa posta. Isso é riqueza, irmãos. Irmãos, e de fato uma vez rico no Senhor, sempre nós temos algo a oferecer e contribuirmos. Paulo aqui nesse versículo, ele sobe a régua falando, sabe sobre o que, irmãos? Sobre o padrão de generosidade. Sabe qual foi? Sacrifício, irmãos. Qual é o padrão de generosidade, pastor? A quantidade da coleta dos macedônios, a quantidade da coleta da igreja em Acaia, qual é, pastor? Cruz de Cristo, sacrifício, irmãos. O padrão a qual eu e você precisamos buscar em uma vida generosa é uma vida sacrificial, em tudo, em favor do privilégio de participar do favor de Deus na obra do Senhor, irmãos. Sacrifício. E a pergunta que eu faço para os irmãos, tudo aquilo que nós estamos fazendo tem gerado em nós sacrifício, irmãos? Se não, o padrão de generosidade está muito baixo, irmãos. Por isso que Lucas 14, o pastor Cris aqui leu muito bem, aquele que quer ser discípulo tem que fazer o quê? Aquele que ama sua esposa, seu filho, sua filha, seu irmão, seus pais, e a si mesmo, mais do que mim, não pode ser o meu, é sacrificial, irmãos. E lógico que a gente entendeu, a gente aprendeu que Jesus não estava falando para nós não amarmos a nossa família. Ele estava corrigindo o amor.
Porque uma vez o amando de todo o coração, a partir daí nós aprendemos a amar nossa esposa no lugar correto, nossos filhos no lugar correto, nossos pais no lugar correto e a nós mesmos no lugar correto. Irmãos, há um preço de ser discípulo. Há um preço e um sacrifício em viver generosidade, irmãos. E o padrão é a cruz de Cristo. Ele se tornando pobre para que os seus irmãos se tornem ricos. A própria carta em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vem falar, cara, coloque os desejos, coloque a vida do seu irmão muitas vezes na frente da sua vida. Sabe o que é isso? Generosidade, irmãos. Sabe, muitas vezes você está precisando, como a igreja em Macedônia, e fala, não, mas eles também estão. Então a gente coloca as necessidades dos judeus na frente da nossa. Nós estamos sofrendo profunda pobreza, nós estamos sofrendo perseguição, mas a necessidade deles são importantes. Então eu nego a minha vontade para poder servir os meus irmãos em Jerusalém. Sabe o que é isso? Generosidade no padrão de Cristo sacrificial, irmãos. Igrejas tão pequenas, irmãos, revelam coisas tão grandes, irmãos, a nós. Como eu gosto desses paradoxos. E aí me vem na mente, pastor Cristo, quando eu estava preparando a mensagem, a carta das igrejas de Apocalipse, e vinha na minha cabeça, Esmirna, Esmirna. Eu falava, Jesus, tu és tão pobre, mas ao mesmo tempo tão rica. Versículo 13 ao 15, sabe o que Paulo veio trazer para nós? Que o propósito aqui era, sabe o quê? Igualdade entre as igrejas. Olha o que ele fala. Não se trata, essa coleta que nós estamos levantando, não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga. Mas o quê? Mas para que haja igualdade. O que Paulo está falando aqui? Vocês são uma igreja rica. A generosidade sacrificial de vocês não vão deixar vocês sobrecarregados. Mas vai aliviar os irmãos. E isso, sabe o que é? Igualdade. Sabe, irmãos? Deus tem nos dado tantas coisas maravilhosas. Só que tudo que Ele tem nos dado tem um propósito. Igualdade no meio da igreja. Por isso que a mesa da ceia não é um momento individual, seu e meu, mas é um momento de igualdade. Porque ali nós participamos do mesmo pão, do mesmo suco e da mesma mesa. Igualdade. Em todo tempo, generosidade grita igualdade. E o apóstolo Paulo está falando assim, ei, tudo isso é para que haja igualdade no meio de vocês. Eu estou te dando a oportunidade de participar da minha obra, que trazendo igualdade no meio da igreja, irmãos. Igualdade, irmãos. Igualdade. O Senhor nos pede, nós já pregamos aqui sobre isso, irmãos. Sobre ter igual cuidado com todos, sobre nós, cuidarmos de todos. Eu sei, irmãos, aí parece que, pastor, mas como que você cuida de uma igreja de 100 pessoas? Sabe como, irmãos? Partilhando o privilégio de, não só eu, ou só o pastor Cris, mas de toda a igreja, de participar da generosidade com a igreja e do favor do Senhor. Quando nós partilhamos para os diáconos, para os apacentadores, as casas, eles sabem disso, é nós, a partir do Cristo, dando privilégio para mais irmãos em cuidarmos e apacentarmos do rebanho do Senhor. E isso é privilégio e generosidade. Quando você senta e cuida de alguém, é um privilégio que Deus dá para você se tornar como Ele, de igual forma, amando, cuidando, ensinando, com generosidade, irmãos. E muitas vezes, irmãos, tirando sim, o escorpiãozinho do bolso. Muito sim. Quantos estão felizes ainda, irmãos? Dê um amém. Capítulo 9, irmãos. Só que daí, irmãos, ao analisarmos esse primeiro capítulo, pode ser que traga para os irmãos alguma, a princípio, alguma, então não é sobre o dinheiro. Pastor Felipe está falando então que eu posso ficar tranquilo no que tange a quantidade e valores. Porque generosidade, é participar da obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo vem corrigir também isso, quando ele vem ensinar sobre a semeadura. E um texto ao qual nós lemos e por muitas vezes deixamos de entendermos. A maioria delas é porque a gente não quer ser transformado. E a gente não permite o evangelho nos transformar. Mas então, a partir do capítulo 9, então, pega a sua Bíblia agora aí,
capítulo para frente, e vamos mergulhar um pouco mais no que Paulo está ensinando. Por quê? Porque esses dois capítulos estão falando a mesma coisa. A coleta, né, da igreja para os irmãos em Jerusalém. No capítulo 8, ele vai nos ensinar a graça de participar, né, dessa coleta, tendo graça como parte a generosidade como parte da fé, do amor, da palavra, como parte do privilégio de fazer parte desse favor. Agora, no capítulo 9, ele vem falar sobre, sabe o que agora, irmãos? A prática disso. Porque até então estava bonito, pastor Cris. Até então estava, ó, que lindo. É um privilégio, pastor Cris, participar. Agora, sabe o que ele vem falar? Prática. Bora. Vamos fazer. Porque os verbos cristãos são comportamentos requeridos, são ações, não é só conhecimento, é prática no fazermos. Agora o capítulo 9 vai esticar mais nós, por quê? Porque uma vez compreendendo, agora nós o quê? Fazemos, irmãos. Uma vez entendendo a beleza que o Evangelho nos traz, como benefício, se tornando discípulo e agora vivendo com o Senhor como Ele quer, agora nós temos que fazer, irmãos. Que é a parte mais fácil, sim ou não, irmãos? Não é. Porque ler e reler é tranquilo, irmãos. Quantas vezes você leu Coríntios? Quantas vezes você leu a Bíblia, irmãos? Mas nós precisamos entender que ela é um livro a qual nós precisamos colocar tudo em... E nós vamos entender que é através do Espírito que nós fazemos isso. Mas vamos lá. Versículo 1, por favor, para relembrarmos o que fala aqui. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, agora ele vai falar sobre... É a coleta, irmão, é o levantamento. Agora é a prática. Ele fala, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acácia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Mas enviei... Não é necessário, mas eu vou enviar alguns irmãos. Olha o que ele vem trazer para nós. Ele vem falar aqui sobre o propósito disso, irmãos. Ele encoraja, ele prepara e ele quer evitar o quê? Constrangimento. Olha o que ele fala no versículo 4. Vocês tiveram, 3. Mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós. Aí Paulo está querendo falar assim, mas é para vocês. Ele fala, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. Irmãos, permita agora. Entenda e não leve para o pessoal, irmãos, mas que agora é a prática daquilo que nós aprendemos. E um dos propósitos do apóstolo Paulo com essa igreja era não ter constrangimento. Só que, irmãos, receber essa carta, ao meu ver, já é um constrangimento. Porque Paulo está falando que eles de fato começaram essa obra, mas eles pararam. E aí precisou de um puxãozinho e alguns irmãos estarem lá juntos. Por quê? Porque há uma preparação. Não é algo de qualquer jeito. Só que o apóstolo Paulo tinha falado sobre o testemunho deles. Só que o apóstolo Paulo falou assim, mas eu vou enviar pessoas aí. Porque se um deles fosse aí e visse que não é verdade, era uma vergonha. Paulo, com toda a sua preocupação, ele está ajudando essa igreja para que ela não faça nada de algo impulso ou como obrigação, mas que eles entendam o propósito disso e que não haja constrangimento. Irmãos, de uma vez por todas, pare e pense comigo. Nós entendemos que o contribuir é um passo, é uma ação generosa daqueles que foram redimidos e regenerados. A maturidade, irmãos, excede aquilo que nós entendemos como obrigação, porque não é. E no capítulo 8, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Eu não falo como mandamento. Não é. Eu falo como forma generosa. Fala, não é como mandamento. É amor ao evangelho. Contribuir é entender o privilégio. Pastor, por que você está fazendo isso? Porque nós somos uma família. E contribuir é um ato de amor e generosidade à igreja do Senhor.
O que eu peço para os irmãos? Deem mais dinheiro? Não. Sejam generosos e entendam o privilégio de participar da obra de Deus. Só isso. Nós estamos aqui há 7 anos, como eu falei, nós nunca falamos sobre isso. E uma das coisas que eu sempre pega, né, fala, nós não vamos perder tempo no púlpito para ficar cobrando, mas hoje a pregação é sobre isso. E se eu estou falando algo fora das Escrituras, os irmãos podem vir e podem me sentar com o meu pastor, mas tudo que eu estou falando é as Escrituras e é o que a igreja em Coríntios, o que Paulo estava ordenando a sua igreja. E olha o que Paulo vem falar, ele traz um contraponto, ele fala assim, ó, no versículo 5, por favor. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me procedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Se for por obrigação, é avareza, irmãos, não dê. Não dê. Ai, pastor, e agora? Nós confiamos em Deus. Ele é o dono da igreja, irmãos. Ele é o dono, ele paga a conta, irmãos. Nós temos convicção disso. Nós estamos há 7 anos, vivendo ano a ano, milagres. E quem veio na Assembleia sabe que o Lucas apresentou. Milagres e milagres. Deus, ele não precisa. Não é quantidade, irmãos, esquece. Mas é uma generosidade, sabe como? Sacrificial. Irmãos, eu não sei a sua condição, você sabe aquilo que é sacrificial, não. Vamos recordar os 2 exemplos das Escrituras das ofertas. Aquela viúva, o que ela deu, irmão? Sacrificial. E aquele outro, deu? Do que? Deus falou assim, não é quantidade, irmãos. Tira isso da sua cabeça. E sabe qual que é a maior beleza, irmãos? Só que uma coisa é fato, nós precisamos, na família, entender generosidade. E não só compreender, mas como capítulo 9, nós precisamos agora fazer com que ela se torne ação, irmãos. Ação, em nome de Jesus. Versículo 6, por favor, nós estamos indo para o fim, irmãos. O apóstolo Paulo vem ensinar sobre o princípio de semeadura, a qual nós, em outrora, aprendemos também algo errado sobre isso, irmãos. Ele vem falar assim, ó, e isto afirmo, que aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Para um pouquinho aqui. O que Paulo está falando aqui, irmãos, não é aquele que dá mais dinheiro vai ganhar mais dinheiro, irmãos. Não é sobre isso. Mais uma vez. E nós, o que a gente aprendeu, irmãos? Para falar a verdade, irmãos. Quanto mais eu dou, mais eu... Só que, mais uma vez, esse é um momento de escravo, de multidão, e não daqueles que são discípulos. Paulo só vem falar sobre o poder da semeadura. Aqueles que cumprem a sua vocação e em ação vive generosidade, pode ter certeza, ele recebe. E não estamos falando aqui só sobre recursos. Estamos falando em tudo, irmãos. A qual nós não podemos até lembrar, mas não precisaríamos falar, que a maior recompensa a gente já ganhou. Quem, irmãos? Cristo Jesus, o nosso Senhor, é encarnado, ressurreto e parte das nossas vidas. Através do Espírito, todos os dias, uma parte do Senhor habita em nós, irmãos. Isso aí já bastaria para nós. Quando no que tange a semeadura, nós nem semeamos e Ele nos deu. Mas nós sabemos, irmãos, e aprendemos que aquele que semeia pouco também colhe. Mas por quê? Porque isso é lógica, irmãos. Se você planta só um tipo de fruta, você vai colher só um tipo de... É óbvio, irmão, isso aí Paulo está só relembrando os irmãos que não é sobre dinheiro, mas sobre intenção, sobre a generosidade. Ele fala, e isso afirma, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá. Aí ele vem no versículo 7, a qual também, por muito, nós não compreendemos. Ele fala, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... E esse texto, por muito, irmãos, por muito, tem feito com que muitos irmãos deixassem de ser generosos na família, na igreja e até na vida dos irmãos ou seus parentes ou tal. Como eu falei aqui, irmãos, o dízimo, prestem bem atenção, de fato, ele não é um mandamento, a qual o Paulo está falando. Olha só isso. Ele está falando, não estou falando essa coleta como forma de mandamento.
Ele está falando, sabe por quê? Porque o maduro não olha como dízimo, como mandamento e obrigação e fala, uma vez cumpri meu papel, dei meus 10%, tá tudo em ordem. Sério, irmãos? Isso é papel do infantil, irmãos. E eu sei que é difícil falar isso na igreja, irmão, porque pode ser que gere no nosso coração o sentimento desse versículo. Ah, cada um contribua como está no coração. Aí ele perdeu o propósito de generosidade de novo. Uma generosidade com o padrão de Cristo, sacrificial. Aí a gente volta à oferta daquele homem. A gente dá o que resta. Não é sobre isso, irmãos. Só que como o pastor Cris uma vez falou aqui, nunca mais saiu da minha cabeça. Se você pergunta se é obrigado, você precisa fazer. Se você tem esse sentimento no seu coração, é porque você ainda não amadureceu, irmãos. Porque o sentimento daquele a qual cresceu no Evangelho e se tornou maduro é um privilégio, não uma obrigação, participar da generosidade da igreja, irmãos. Não é. Então, uma vez olhando esse texto, ele vem falar para nós, cada um contribua. Primeira coisa que nós aprendemos, individual. Cada um. É individual isso. Esse ensinamento é para nós. Primeiro, é individual. Ele fala, não existe comparação nessas horas. Não é sobre o que o Cris dá, ou o que eu dou, ou o que o Dani dá, ou o que o Lucas dá. O que cada um, isso é particular, irmãos. Fique tranquilo, não é sobre o valor. Ele vem nos ensinar, mas ele fala, é segundo o que tiver proposto no coração. É uma contribuição que tem reflexão, irmãos. O que está proposto, eu reflito, eu analiso a minha vida, eu sei o que é sacrificial, eu sei aquilo que vai ser importante. Ou não, pastor, paguei tudo minhas contas, sobrou só isso. Fique para você, irmãos, em nome de Jesus. Um dos maiores erros é a gente achar que do Senhor é só o que resta, irmãos. E nós precisamos pedir para que o Senhor nos mude. Ele fala, segundo tiver proposto nos coração. Isso é algo com reflexão, mas olha só, irmãos. Ele fala, não com tristeza ou necessidade. Aqui está falando, sabe o que, irmão? De liberdade, sem culpa, sem manipulação. Graças a Deus, nós não manipulamos e não pressionamos ninguém aqui na família. Aí você pode falar, pastor, mas essa pregação está dura. Em 7 anos é a primeira vez, irmãos. Se você achar que é manipulação, mas ele vem falar sobre, sabe o que, irmãos? Liberdade. O que eu quero trazer nessa noite para você? Paz no seu coração. Paz. Mas ao mesmo tempo, eu quero trazer para você que o ensino do que é generosidade precisa transbordar na prática disso, irmãos. Mas olha o que ele continua falando, irmãos. Permita o Espírito falar no seu coração, por favor. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A palavra usada aqui tem raiz de onde vem hilariante. Não significa emoção exagerada. Significa, sabe o que, irmãos? Disposição voluntária, irmãos. E olha o que Calvino vem falar sobre isso. Deus rejeita ofertas arrancadas, mas ele recebe ofertas voluntárias, irmãos. Dar com alegria não é pressão emocional, não é, porque eu vou dar, Deus vai me enriquecer. Não faça isso, irmãos. Porque ele já te enriqueceu. A própria palavra já falou, ele se tornou pobre para que você se tornasse. Você não precisa de dinheiro para ser rico. Você já é rico pela graça de Deus, pela obra salvadora de Jesus. Pastor, mas dinheiro é bom. De fato é bom, irmãos. Só que é um dos maiores motivos que podem nos afastar do Senhor, é o dinheiro. Por isso, que eu não vou abrir por causa de tempo, que Deus chama o dinheiro de Senhor ou Deus. Porque Ele é um dos únicos que pode tomar o nosso coração por inteiro. Ele é um dos únicos que pode nos afastar do verdadeiro Deus. E a gente nem percebe. Nem percebe. Uma vez, lembro que o meu pastor Cris falou aqui também no púlpito, se eu estiver falando alguma coisa fora, você me corrija, pastor. Quer saber se o irmão é generoso? Olhe no extrato do cartão de crédito dele. Se não tiver lá serviço para ninguém, serviço para a igreja, esquece, irmãos. Você ainda não entendeu generosidade. Se na sua vida não tiver coparticipação no serviço da igreja, no cuidado dos necessitados e amor, pode ser que você não entendeu generosidade, né, irmãos? Se você no seu tempo, você não tem tempo por irmão, mesa por irmão, cuidado por irmão, tempo financeiro. Irmãos, eu vou terminar falando que contribuição não é só financeira, fique tranquilo, irmãos. Você já sabe, não é criança, irmãos. Mas uma coisa é fato, nós precisamos entender que a alegria
no compartilhar, no contribuir, na generosidade, parte sim, muito, da má compreensão das finanças, irmãos, e do dinheiro. Porque na maioria das vezes o dinheiro é o nosso Deus, irmãos. E a gente não gosta de ouvir isso, eu sei. Mas ele é, irmãos. Mas sabe, irmãos, qualquer coisa nos afasta da igreja e da comunhão e da fidelidade ao Senhor. Mas do serviço, da hora extra e do PPR, nós pode estar moído, mas nós vai. Sim ou não, irmãos? Se você tratasse a igreja e os seus irmãos como a sua empresa, nós seríamos outra igreja, irmãos. Só que nós não seríamos, porque está errado também. Porque daí seria idolatria, sempre pensando em nós. Irmão. E é duro, irmãos. Eu sei que é duro ouvir. Irmãos, é para nós também, pastores, para nós. Mais uma vez, lembra do propósito, irmãos? Eu sei que é ruim, irmãos. Mas lembra do propósito. Generosidade é o favor de Deus em nos permitir fazer parte da sua obra, irmãos. E isso é alegria demais, irmãos. Isso, nós não merecíamos lugar nenhum, irmãos. Ele nos deu um lugar de participar da sua obra, irmãos. E isso é privilégio demais. E eu não estou fazendo isso aí para acalmar seu coração, porque é verdade, o propósito final é isso, irmãos. É a gente entender que, cara, que delícia, como essas igrejas, mas Paulo, não nos atrapalhe de receber a graça de Deus no cuidar dessas igrejas. Quando nós começarmos a ter esse sentimento, eu sei que está difícil, mas estamos aqui, estamos juntos, os irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que você vai ser retribuído como já tem sido pelo Senhor, irmãos. No versículo 8 ao 11, o principal é, ele Deus supre para que continuemos contribuindo. Isso é maravilhoso. Primeiro, ele dá, nós repartimos e ele continua sustentando. Para quê? Para que a gente continue repartindo. Entenda, irmãos. Tudo aquilo que Deus nos deu não é só para você. E ele retribui para que você faça o quê? Dê mais, irmãos. Gaste mais tempo. Cuide mais, ame mais, sirva mais, irmãos. Entenda o privilégio. Entenda o privilégio de servir ao Senhor. Qual é o objetivo final, do versículo 12 ao 15? Doxologia. O que é isso, pastor? Adoração. Contemplação. O final disso, sabe o que Paulo vem falar? Sobre a glória de Deus, irmãos. Ele levanta o Senhor no mais alto lugar, porque esse estilo de vida de generosidade, sabe o que ele faz? Doxologia. Ele glorifica o Senhor. E nós estamos a vida inteira falando que a nossa vida tem que glorificar a Deus, irmão, sim ou não? Só que nós precisamos entender que generosidade glorifica o Senhor. Versículo 12 para mim, eu quero ler até o 15. Porque o serviço dessa assistência, continua falando da coleta, não só supre a necessidade dos santos, porque o objetivo, um dos objetivos era esse, mas também transborda, irmãos, olha, em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, ele fala, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem. Sabe do que, irmãos? Da boa notícia de Cristo, o Evangelho. Na prova desse serviço, generosidade, participação, ação, olha só, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Olha só, a forma a qual nós glorificamos a Deus e testemunhamos o Evangelho é através da generosidade, irmãos. É através do servir, da ação, do cuidado uns com os outros. 14. Enquanto eles oram por vocês, o povo em Jerusalém, com grande afeto, por causa da extraordinária, não era para ter falado aqui, oferta que vocês iam dar? Porque era sobre isso que estava falando. Mas olha o que a oferta é, irmãos, mais uma vez. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto. Por quê? Por causa da extraordinária graça de Deus que foi dado a vocês. 15. Graças a Deus, ó glória, pelo dom indescritível. Como ele termina? Adoração. O que a generosidade contribuiu no resultado disso? Primeiro, o Senhor é glorificado, irmãos. Doxologia. Segundo, o Evangelho progride, irmãos.
ele continua sendo avançando. Terceiro, o generoso, ele é abençoado. O necessitado, ele é suprido. E a unidade é preservada. Tudo isso sabe pelo quê? Pela generosidade. Pelo quanto nós entendemos o privilégio de participar do favor de Deus. Então, irmãos, eu finalizo essa palavra para orar com os irmãos, fazendo com que os irmãos reflitam sobre a sua condição no que tange a generosidade e ao serviço à igreja do Senhor. Em nome de Jesus, irmãos. O que os bereanos faziam? Examinavam e conferiam com os apóstolos. Façam o mesmo, irmãos. Se há dúvida sobre finanças, sobre dízimo, procure os pastores da família, que através das Escrituras nós podemos ensinar e compartilhar do que é a generosidade da palavra do Senhor, a qual eu tentei. E eu sei que tem muito mais riqueza em vários outros textos que tanto o pastor Cris como outros homens aqui na igreja poderiam compartilhar. Mas foi a porção do que o Senhor colocou no meu coração para ensinar a igreja nessa noite, a respeito desse verbo tão poderoso, contribuir. Generosidade, irmãos. E como eu falei no final, só para não ficar no que eu falei, generosidade, ele é através dos recursos, ele é através dos dons, ele é através da hospitalidade, encorajamento, perdão, misericórdia e muitos outros, irmãos. Só que eu precisava, através desse texto, focar naquilo que mais tem deixado a igreja de participar da obra e do favor de Deus. As finanças, irmãos. Amém?